Palácio do Itamaraty, em Brasília, sede do Ministério de Relações Exteriores, que traça a política externa nacional, hoje alvo de gravíssimos retrocessos, inclusive afrontando a Constituição, que defende o respeito à autodeterminação dos povos e a construção de uma comunidade latino-americana de nações. Nunca a subordinação do Brasil aos Estados Unidos foi tão grave. Em diferentes épocas, diferentes governos, a diplomacia brasileira sempre foi respeitada. Nos anos 50, o presidente Getúlio Vargas rejeita a pressão norte-americana e não envia tropas para a Guerra da Coreia. Mas, em 65, o presidente Castelo Branco escreve uma página lamentável e envia tropas para a República Dominicana. Porém, ainda durante a ditadura, o governo de Emílio Médici recusa pressão de Richard Nixon e não envia tropas brasileiras para a Guerra do Vietnã. E o presidente seguinte, general Ernesto Geisel, não apenas reconhece o governo de esquerda de Agostinho Neto em Angola, como defende o direito ao mar para a Bolívia e reata relações com a República Popular da China. Mas depois da Constituição de 88 e com a eleição de Lula, a política externa brasileira se transforma em altiva e ativa. Lula recusa a proposta de George Bush para participar da guerra contra o Iraque. Minha guerra é contra a fome, disse Lula. E, ademais, fortalece o Mercosul, ajuda a criar a Unasul e a CELAC e os BRICS. Mas tudo isso está sendo demolido. Quem nos explica é o chanceler da era Lula, Celso Amorim. É um grande prazer poder entrevistar aqui o ex-ministro Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores do governo Lula, também foi ministro de Relações Exteriores do governo Itamar Franco, desempenhou outros cargos também no governo brasileiro. É um grande prazer tê-lo aqui, ministro. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado a você. E ministro da Defesa da presidenta Dilma também. Ministro da Defesa da presidenta Dilma, exatamente. Ministro, hoje, o dia que gravamos essa entrevista, aqui no Brasil, é o Dia da Pátria. O governo fala muito em pátria, soberania, porém, houve aí um gesto que causou um espanto generalizado, quando o presidente da República bateu continência para a bandeira norte-americana. Em que sentido o senhor poderia interpretar, identificar nesse gesto, simbolicamente, as mudanças, retrocesso e desconstrução na política externa brasileira, que sempre primou por um grande profissionalismo e um grande acerto no sentido de preservar a soberania brasileira? Roberto, em primeiro lugar, prazer estar com você. Eu acho que temos que celebrar o Dia da Pátria, mais voltados talvez para o passado e talvez para a esperança do futuro do que propriamente para o presente. Mas, enfim, é sempre um dia que merece, provoca reflexões, né? E nada mais eloquente do que essa imagem que você mencionou para definir um pouco o que tem sido a política brasileira, sobretudo a maneira de se inserir internacionalmente, mas vai além da parte internacional, porque tem várias repercussões internas também, nada mais eloquente do que essa imagem do presidente batendo continência para a bandeira norte-americana. Uma coisa que tem que ser dita do presidente Bolsonaro é que ele nunca enganou ninguém, não é? E ao fazer isso, ele estava anunciando o que seria a política externa brasileira. E é uma política externa como nunca houve. Olha, eu entrei para o Instituto Rio Branco, quer dizer, eu fiz o exame para ser diplomata final de 62, início de 63. Entrei em 63, sob a égide ainda da política externa independente. Santiago Dantas já não era mais ministro, mas era ainda sob a égide desse lema. E pouco depois veio o golpe militar. Então, o golpe militar, inicialmente... Eu estou sendo um pouquinho longo, mas é que é preciso mostrar como eram as coisas. O golpe militar veio com uma ideologia muito de alinhamento com o Ocidente, mas nunca foi da maneira tão absurda, tão escrachada, digamos assim, como é hoje, né? Em que você vê não só, digamos assim, um alinhamento em questões globais, que já seria lamentável. Eu acho que o Brasil não tem que ser
não tem que ser alinhado com ninguém, tem que defender o seu interesse, seus valores, mas mesmo em questões que dizem respeito ao interesse direto do Brasil, o Brasil abandona seu interesse para elogiar ou apoiar decisões de Washington ou do governo Trump, né? Então, isso é uma coisa que nunca aconteceu. Eu não vi isso. Com todos os problemas que tinha os governos da ditadura, né? Por exemplo, Castelo Branco recebeu aqui o De Gaulle, que na época tinha uma certa rivalidade com os Estados Unidos. No governo Médici, que foi muito triste sob muitos aspectos, obviamente, internamente, mas o Brasil começou a trabalhar sobre as 200 milhas, criou uma lei de patentes que era favorecer a indústria nacional. No governo Geisel, nem falar, mais independência ainda. Eu pulei até o governo Costa Silva, mas o Brasil, por exemplo, teve um discurso muito forte na segunda UNCTAD. Enfim, eu poderia me estender, não vou me estender, porque parece que eu estou fazendo elogio ao governo militar, que não estou. Mas eu estou dizendo, mesmo naquela época em que primava uma ideologia de direita, né, que se expressava, sobretudo, no rompimento de relações com Cuba, nunca reatamos, precisou da democracia, né, houve assim tanta submissão. Nunca houve. Hoje em dia, eu vou dar aqui 2 exemplos recentes, só para caracterizar, eu poderia falar dezenas de outros, mas 2 recentes do interesse brasileiro, e poderia mencionar 1 ou 2 também relativos à situação internacional, a visão mais global. Com relação ao interesse brasileiro, os Estados Unidos diminui a cota do Brasil de aço, né? Que já era errado ter a cota, porque a cota é contra a organização. Eu fui embaixador no OMC, conheço isso muito bem. Mas, enfim, além de que já estava errado, eles rebaixaram. Aí o governo brasileiro solta uma nota, você acha que é para pelo menos reclamar, né? Pelo menos o famoso jus esperneandi. Não, é para elogiar, para dizer que compreende e que acha que vai melhorar no futuro. Nunca vi isso em nenhum lugar, nenhum país do mundo. Bem, esse é um exemplo. Um outro exemplo, talvez não tão palpável para o grande, assim, para o público, mas que acho que é significativo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um dos instrumentos aí, digamos, utilizados de várias formas, não vamos entrar aqui no detalhe, mas, enfim, é um órgão de financiamento importante para a América Latina, sempre foi presidido por um latino-americano. 60 anos. É parte do acordo não escrito que levou, o próprio Eisenhower falou nisso, que tinha que ser dessa maneira. Enfim, o Brasil tinha um candidato. Lá, o candidato do ministro Guedes, eu não sei nem quem provavelmente não era grande coisa, mas, enfim, mas era um candidato do Brasil. Os Estados Unidos, atropelando essa tradição de 60 anos, resolve apresentar um candidato. Novamente, eu disse, tem uma nota aqui junto do Ministério da Economia e do Ministério das Relações Exteriores. Eu, como sou um eterno otimista, falei, vão reclamar, né? Porque não é possível. Diz assim, cadê? Poxa vida. Não, também foi elogiando, dizendo, que legal que os americanos vão ter um candidato. Senão... Então, gente, não tem fim. E no plano assim, global, o Brasil deixa de apoiar resoluções, por exemplo, sobre saúde global, deixa de participar de reuniões importantes sobre vacina, questões desse tipo, para falar de coisas muito importantes, que também dizem respeito ao nosso interesse, obviamente. Bom, para na área de direitos humanos e tudo mais, nem falar, seria e outras da Organização Mundial do Comércio, hostilidade com a China, tudo isso exclusivamente não é nem uma ideologia só interna, não. Eu acho que tem um elemento ideológico forte, evidentemente, mas dentro de uma ótica de submissão a Washington e, mais especificamente, ao governo Trump, a extrema-direita norte-americana, simbolizada por esse Steve Bannon, aí, que foi preso e agora está sob fiança. Muito bem. Recentemente, o ex-presidente Lula fez uma declaração de que o Brasil nasceu para liderar o desenvolvimento da América Latina. Isso se soma ao que ele sempre dizia, que era preciso que os países crescessem juntos. É uma tônica no discurso do ex-presidente Lula. Pois bem, com essa nova política externa brasileira, criando embaraços, dificuldades, desconstruindo relações, a gente pode afirmar que a luta da América Latina contra o subdesenvolvimento se tornará mais difícil, uma caminhada mais difícil, sem a participação brasileira? Olha, sem dúvida, Beto, vai ser mais difícil, sem dúvida. O governo do presidente Lula sempre entendeu aqui, sobretudo na América do Sul, né? É América Latina, claro, que é o nosso objetivo, mas sendo prático, digamos, no passo imediato, é a América do Sul. Nós trabalhamos intensamente
para a criação antes da Comunidade Sul-Americana de Nações, depois resultou na Unasul, para fortalecer o Mercosul, convidamos a Venezuela para ser parte do Mercosul, enfim, tudo isso para fortalecer a nossa integração, porque nós temos que crescer juntos. Sem a liderança do Brasil, não é uma liderança hegemônica, não queremos de jeito nenhum, mas ninguém pode desconhecer que o Brasil é metade do território, metade da população e metade do PIB. Era até um pouquinho mais de metade, não sei como é que está hoje, da América do Sul. Então, é impossível quase você pensar Claro que cada país pode fazer o esforço aí que a Argentina agora está fazendo, a Venezuela tem lá também os seus projetos, mas isso é muito melhor fazer em conjunto. E nós fizemos isso sem nenhuma... Claro que nós tínhamos a nossa visão, mas sem nenhum, digamos assim, viés ideológico. O presidente Lula, a própria Unasul, aliás, tem no seu próprio documento de criação a palavra pluralismo, porque nós queríamos ser plurais. Obviamente, o presidente Lula tinha os amigos, o Kirchner, tinha amigos de outros, mas ele se dava bem com o Uribe. Vamos dizer a verdade, o Uribe, quando tinha um problema, até com a Venezuela, ele não ia para Washington, ele ia para Brasília, porque ele sabia que Brasília que podia ajudar a resolver, era o Lula que podia resolver. E isso é muito importante, porque é importante para o desenvolvimento, mas é muito importante para a paz na região. Talvez o principal ativo que a América do Sul tem outros também, mas um dos principais ativos, quando ela se projeta para o mundo, é poder contar essa história de paz. Raríssimos episódios de guerra em período recente. No caso do Brasil, você sabe, há 150 anos não tínhamos, e agora quase criamos com atitudes hostis, apoiando intervenções descabidas sobre a capa humanitária, falsa capa humanitária, enfim, tendo palavras agressivas também contra os vizinhos. Como foi custoso, e não é que tenha sido difícil, porque era natural, mas como tomou tempo eliminar as desconfianças, por exemplo, com a Argentina. E aí, quando ganham uma eleição, um candidato que não é da preferência aqui, dizem que são as forças do mal. O governo brasileiro nunca fez isso. Nós tínhamos uma preferência quando o Uribe foi candidato à reeleição, mas ele ganhou e nós saudamos e tratamos bem e fomos lá no dia... O presidente Lula esteve lá no dia nacional, etc. Nós tratamos como, aliás, tem que ser tratado, que as relações internacionais é isso, você tem que reconhecer as diferenças, aceitar a diferença e trabalhar a seu modo, trabalhar pelo diálogo. E agora nós estamos fazendo exatamente o contrário. É muito triste, porque isso, eu volto a dizer, com o Lula foi muito forte, mas nunca aconteceu dessa maneira, como está acontecendo agora, né? Não é à toa que eu assinei uma carta junto com todos os outros ministros do exterior vivos, né? Inclusive Fernando Henrique Cardoso, de quem eu tenho muitas discordâncias hoje em dia, né? Sobre outros aspectos, mas assinamos juntos, né? Porque todos estávamos vendo os princípios básicos da nossa política externa, que estão na Constituição, que inclui a integração latino-americana, mas passa pela autodeterminação, não intervenção, diálogo, solução pacífica, cooperação internacional e, a mais importante de todas, a independência nacional. E que tudo isso está sendo colocado de lado. Então, de fato, é uma coisa muito triste e afeta muito o desenvolvimento da região como um conjunto, porque o Brasil é muito grande, muito importante. Recentemente, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, Todd Schack, fez uma declaração muito forte, pode-se dizer até injerencista, dizendo que o Brasil sofreria consequências se aceitasse a participação da Huawei, empresa chinesa, na tecnologia 5G. Como é que o senhor avalia esse tipo de declaração, que não mereceu nenhuma resposta oficial do governo? E qual é o papel da nossa relação com a China? Isso que você falou é o mais grave. Não teve nenhuma resposta. Quer dizer, que o embaixador americano tenha dito uma coisa absurda, eu não me lembro de coisas tão assim no meio do período que eu fui ministro. Mas, de vez em quando, tinha uma declaração sobre álcool, alguma coisa que eu não gostava, a embaixadora dos Estados Unidos era imediatamente chamada lá, né? Ela procurava, na época era uma mulher, ela procurava, a dona Reiner, ela procurava dizer que não, fui conversar, não foi conversar, ela foi chamada, convocada à chancelaria para explicar. Isso aconteceu umas 2 vezes. E às vezes nem era por mim, era num nível até mais, enfim, não digo baixo, mas não tão alto, então não era do ministro. Enfim, então, hoje em dia você vê isso acontecer, não há reação alguma, é muito lamentável, é muito lamentável. E a nossa relação com a China, veja, nós estamos vendo um mundo que está se criando, um mundo que eu acho que você pode caminhar em 2 sentidos que a gente não sabe bem. Uma espécie de nova Guerra Fria, como falam muitos, ou uma multipolaridade com vários atores. Eu acredito na multipolaridade, eu acho que a gente tem que trabalhar por ela. Mas mesmo que seja uma nova Guerra Fria, nós não temos que tomar partido. A Guerra Fria não é conosco. Nós temos que encontrar o que for melhor para o Brasil. Se for o chinês, será o chinês.
Os americanos nem têm, no momento, um sistema tão evoluído. Eles querem que a gente compre de outros países, talvez eles tenham influência ali, só para não comprar o chinês, a pretexto de que os chineses têm os que eles chamam de backdoor. O que a gente sabe é que as empresas de tecnologia norte-americanas têm backdoor, todas elas são obrigadas, isso ficou claro quando houve aquele episódio de espionagem em 2013. Uhum. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no Latitude Brasil, na nossa entrevista com o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim. Voltamos já já, aqui por Telesur. Estamos entrevistando o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim, do governo Lula, do governo Itamar Franco, e ex-ministro da Defesa da presidente Dilma Rousseff, aqui em Latitude Brasil. Ministro, o Brasil está em segundo lugar, lamentavelmente, tragicamente, em número de mortos por Covid. Mas, sendo membro dos BRICS, e tendo lá nos BRICS pelo menos 2 parceiros com alto desenvolvimento nas áreas saúde, farmácia, educação e também infectologia, que são Rússia e China. Inclusive, o próprio Banco dos BRICS já ofereceu crédito para o Brasil combater a Covid-19. Será que esse status do Brasil ser membro dos BRICS não estaria sendo subutilizado? Poderia ser melhor aproveitado exatamente para pedir ajuda a quem sabe, para evitar uma tragédia que está acontecendo hoje no Brasil, evitando mortes que realmente podem ser plenamente evitáveis? Claro. Não, eu acho que, digamos, Rússia e China não vão deixar de vender o que tiverem que vender, porque eles terão interesse, obviamente, né? O que eu acho que se perdeu nessa relação dos BRICS é a confiança. Então, aquele extra que você precisaria, né? Por exemplo, quando começou a própria pandemia, e mesmo durante, provavelmente até agora, não sei hoje em dia como é que está, mas havia aquela carência, né? Aquela falta de respiradores, de máscaras, até coisas simples, né? E que a China poderia ter sido uma fornecedora, o Brasil poderia ter sido um receptor prioritário, porque não é só os BRICS, o Brasil tem uma parceria estratégica. O primeiro país com quem a China fez parceria estratégica com esse nome foi com o Brasil. Isso aí foi final de 93, governo Itamar Franco, eu era ministro das Relações Exteriores. Não era mérito meu, isso já vinha sendo trabalhado, né? Até o nosso ex-embaixador lá, que era o Roberto Abdenur, em Pequim, depois foi secretário-geral no meu período, ele já estava trabalhando nisso e houve essa parceria. Então, quer dizer, o Brasil tinha tudo para ser o cliente preferencial. E não, foi para o fim da fila. Agora, é claro que eles também não vão deixar de vender o que eles têm para vender. Nem a Rússia vai deixar de fazer propaganda do seu Sputnik, né? Como o Putin o denominou. Então, eu acho, mas o problema é o futuro. Como é que a gente vai desenvolver essa cooperação? Não é? Como é que a gente vai ter uma... Eu me lembro, eu viajei com o ministro Renato Acha, se me permite fazer uma homenagem a um grande brasileiro, era ministro da Ciência e Tecnologia, um homem nacionalista, de grande visão. Eu viajei com o Renato Acha para a China em 86 e nós vimos a possibilidade de cooperação espacial, que se desenvolveu muito com satélite, mas vimos também cooperação em biotecnologia. Então, é um país, e a Rússia e idem, que são países com grande potencial para a nossa cooperação, numa base de horizontalidade, quer dizer, que o Brasil pode, inclusive, cooperar quase que na base de igualdade, que nós temos aqui a Fiocruz. Não diria igualdade absoluta, porque esses países também, como até em função do risco de guerra química no passado, guerra biológica, desenvolveram alguns aspectos que nós não desenvolvemos. Mas temos uma experiência com vacinação. O Brasil, entre países em desenvolvimento, é um dos países que tem a melhor experiência. A Fiocruz é fantástica, o Instituto Butantan também tem feito muita coisa. Então, nós teríamos tudo para ter uma cooperação muito boa, horizontal, e para, inclusive, ajudar a América Latina nessa cooperação, quer dizer, juntar os BRICS com a Unasul.
Infelizmente, a Unasul foi desativada e o Brasil até ilegalmente, a meu ver, denunciou o tratado, né? Saiu do tratado. Então, bom, enfim, mas é isso que eu acho. Sem dúvida, eu acho que o Brasil poderia usar muito mais. Você sabe que essas coisas todas foram criadas no governo Lula. Claro que foram criadas em cima de grandes alicerces que se criaram historicamente. Isso que é preciso dizer. O presidente Lula soube aproveitar e, digamos, com uma atitude, como costumávamos chamar, altiva e ativa, levou adiante projetos, muitos deles que estavam mais ou menos já amadurecendo, né? Mas que precisavam um pouco de coragem para levar adiante, fazer a União Sul-Americana, ter uma coisa como o BRICS, né? Enfim, outras que a gente seria muito longo falar. Ministro, o senhor demonstrou recentemente uma preocupação quanto a uma possível invasão direta dos Estados Unidos na América do Sul. Isso nunca teria acontecido diretamente. Ou seja, nós temos um cenário, né? Teve um golpe na Bolívia recentemente, teve um golpe no Brasil em 2016, o presidente Lula disse que houve participação norte-americana, né? Há interferências no Equador. Esse quadro todo, esse cenário, é que molda a sua preocupação, que é uma espécie de alerta? Sim, esse cenário gera muita preocupação. Eu acho que, eu costumo dizer que nós fizemos muita coisa. Você mencionou os BRICS, a União Sul-Americana, relações amplas no mundo, sem brigar com os Estados Unidos. O Lula tinha boa relação até com o Bush. E com o Obama, o Obama disse que ele era o cara. Mas com o Bush nós tínhamos boa relação. O Bush nos convidou, no caso fui eu, a Condoleezza Rice me convidou para uma reunião aí sobre o Oriente Médio. Enfim, o Obama, o famoso acordo da Declaração de Teherã, que nos pediu foi o Obama que fizéssemos lá com relação ao Irã. Não, e para falar de uma coisa mais aqui da região, Venezuela, o Brasil criou um grupo de amigos da Venezuela e nós conduzimos isso, que possibilitou o plebiscito, o referendo revocatório, que foi Chaves, aliás, ganhou, mas enfim, foi totalmente livre, com participação da OEA, coisa que hoje em dia seria impossível com a OEA do jeito que está. Mas, enfim, então, nós tínhamos uma relação boa com os Estados Unidos. Agora, eu acho aí uma coisa que teríamos que, uma análise muito longa, há interesses profundos, né, estratégicos dos Estados Unidos que não estavam contentes com essa emergência do Brasil, né, como uma potência. Para eles só tem que ter uma potência na região, que são eles. Eles podem aceitar um bom auxiliar, mas só tem que ter uma potência. Então, tinha esse crescimento. E aí, BRICS, países árabes, América do Sul unida, etc., eu acho que desencadearam uma série de operações que você mencionou aí, principalmente o golpe no Brasil, acho que foi totalmente central nisso. Mas o que eu falei, só para voltar à sua origem da sua pergunta, o ponto inicial da sua pergunta, além disso, caminhando até para uma intervenção militar, né, para uma ação armada, né, sob diversos pretextos. Às vezes era uma operação humanitária, depois disseram que era uma coisa contra o narcotráfico, mas os Estados Unidos meio que armaram um cenário de invasão da Venezuela, que eu acho que não vai ocorrer, para falar a verdade, mas vai haver essas fustigações constantes e se valendo do Brasil como um auxiliar, uma linha auxiliar. Num certo momento, eu temia até que o Brasil participasse efetivamente de uma intervenção militar, sobretudo em fevereiro do ano passado, quando houve aquela, em tese, operação humanitária. Obviamente, com o nosso chanceler chegando na fronteira. Mas, fora isso, o Brasil, com as suas ações, inclusive retirada de diplomatas, expulsão de diplomatas venezuelanos, ajuda a criar uma cortina de fumaça. Veja bem, o Brasil tirou todos os seus diplomatas da Venezuela. Isso só ocorre em caso de guerra. Então, você tem que... Por quê? Porque você tem que proteger o seu interesse. Você tem os brasileiros que moram lá, mesmo que você não goste do governo. Quando é que você viu isso na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia? Nunca. Né? Você podia tirar um ou outro, fazer um gesto, mas nunca isso. Então, é quase que assim um aviso, olha, nós vamos entrar numa operação militar. No final, não entramos até hoje, mas cria-se uma cortina de fumaça e eu tenho muita preocupação com isso. Realmente acho que é uma coisa totalmente contrária à tradição brasileira. E volto a dizer, claro que totalmente contrário ao que nós fizemos no governo Lula e Dilma, ou Itamar, para falar o outro que eu participei. Aliás, no governo Itamar, nós lançamos as bases de uma cooperação importante com a Venezuela, a Ata de La Guzmania. Os nossos amigos venezuelanos podem procurar aí, porque é uma coisa importante, Caldeira e Itamar. Mas, enfim, nunca saímos assim da ideia básica da não intervenção, da autodeterminação dos povos. Nunca saímos ostensivamente
como estamos saindo agora, favorecendo a intervenção militar. O que o Brasil fez com relação à Venezuela foi favorecer uma intervenção militar sob a capa humanitária. Agora, ainda novamente, o ministro venezuelano sugere um diálogo humanitário sobre o coronavírus e o Brasil responde declarando persona não grata aos venezuelanos que estão aqui. É muito, muito grave. Essa declaração de pessoa não grata aos diplomatas venezuelanos é parte daquele gesto de continência que nós falamos no primeiro bloco? Eu acho que é. Eu acho que é, porque eu não vejo interesse do Brasil. Veja, no governo Temer, eu não quero elogiar o governo Temer, que eu acho que teve muitas coisas erradas, foi o governo que saiu do golpe, né? Mas no governo Temer, o ministro da Defesa, que era um militar, era um general, aliás, tinha trabalhado no governo Dilma com o chefe de Estado-Maior do Exército, o ministro da Defesa foi à Venezuela conversar com o seu colega, porque isso é normal, você manter o diálogo, evitar um acidente na fronteira, né? É muito importante. O que existe hoje é uma atitude muito mais violenta, né? E eu acho que só é explicável por essa... Não é que o governo Temer fosse o exemplo do nacionalismo, mas ele ainda estava ali pautado, apesar de ele ter entrado de uma maneira ilegítima, a meu ver, mas ele não afrontava a Constituição como o governo atual afronta. Eu acho o presidente Bolsonaro, como ele se sentiu eleito, como ele foi eleito, né, com todos os problemas que possam ter ocorrido, de fake news, etc., mas ele foi eleito. Então, ele se sente empoderado para mandar adiante políticas absurdas. E eu acho que é uma falta. Nós não estamos trabalhando o suficiente na cultura política brasileira para compreender o mal que existe numa política externa submissa. Isso faz mal para o país, porque a pessoa fala em liberdade, agora está muito na moda falar em liberdade, até para não tomar vacina, que a liberdade é para fazer ilícitos, mas, enfim, comportamento antissociais. Mas não fala em liberdade. E você, já Aristóteles, Platão e depois Maquiavel falam nisso. Não há cidadão livre se a cidade, o Estado em que ele vive, não é livre. Se o Estado é dependente, o cidadão é dependente, é escravo. Uma última pergunta para a gente encerrar, ministra. A relação Brasil-países árabes sempre foi muito boa, muito positiva no passado, inclusive para a indústria brasileira, construindo infraestrutura lá. Isso está prejudicado com essa política externa atual? É claro que está. Olha, eu acho que a gente vai e volta. Como alguém já disse que a melhor coisa desse governo são os retrocessos. Então, como às vezes as promessas não cumpridas. Mas, mesmo assim, fica uma preocupação quando o Brasil vota de uma maneira que tem votado, na questão da Palestina, né, na questão da colina de Golã, enfim, problemas que são muitos na região. Obviamente, quando ameaçou mudar a embaixada para Jerusalém, pior ainda. Mas, de qualquer maneira, o que é feito já é suficiente para assustar e diminuir. Não só países árabes, mas também o Irã, que não é árabe, mas é muçulmano, também já tem diminuído as importações do Brasil. Eles vão procurar alternativa. É claro que essas coisas não ocorrem de uma hora para outra. Mas eu sei como era difícil. Eu sei como a gente enfrentava barreiras, mesmo nesses países, porque eles também têm interesse em promover lá a sua criação de aves, etc. Então, quer dizer, se você facilita e dá um pretexto político desse, gente, é uma coisa lamentável. Muito lamentável, contra todo o nosso interesse. Mas, olha, eu vou frisar uma coisa. A gente pensa muito nesse lado comercial, que é importante, evidentemente, mas eu acho que o mais grave é a quebra dos valores e a quebra da credibilidade. O Brasil nunca perdeu, pelo menos da democratização para cá, e eu diria até um pouco antes mesmo, que já estava se democratizando um pouquinho, o Brasil nunca perdeu a credibilidade de uma forma que está perdendo hoje. É muito triste e vai dar trabalho recuperar. Dá muito trabalho. Muito obrigado, ministro Celso Amorim, ministro de Relações Exteriores do governo Lula, do governo Itamar Franco e ministro da Defesa da presidenta Dilma Rousseff. Aqui em Latitude Brasil. A vocês, o nosso abraço. Até o próximo programa Latitude Brasil, por Telesul.